Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa nona questão da lista, uma questão sobre tipos de seleção natural e também especiação. E ele fala o seguinte: pesquisadores observando uma população de grilos com diferentes tonalidades, alguns mais claros, outros de cor intermediária e outros mais escuros, estabeleceu em determinado ecossistema. Verificaram que, durante o dia, indivíduos mais claros conseguiam camuflar-se melhor em certas áreas do ambiente e assim evitar a predação. Já os indivíduos mais escuros se camuflavam melhor durante a noite. Por fim, os grilos de tonalidade intermediária não conseguiam de maneira eficaz evitar a predação nem durante o dia e nem durante a noite. Observa-se na situação descrita uma clara pressão da seleção natural que pode ser representada por um dos três gráficos a seguir. Aí ele coloca aí, né, gráfico A, B e C. Os cientistas ainda verificaram que, apesar de todos os grilos habitarem o mesmo ambiente, com o passar do tempo, os indivíduos mais claros estavam cruzando apenas entre si, assim como os grilos mais escuros cruzavam somente entre si. Olha o que está acontecendo aí, pessoal. Eu tenho um isolamento reprodutivo. Quando eu tenho isolamento reprodutivo, eu tenho formação de novas espécies. Nesse contexto, o tipo de seleção natural que está ocorrendo nestas espécies de grilos, o gráfico que representa esse tipo de seleção e o tipo de especiação que está se estabelecendo nessa população são respectivamente. Então, ele quer aí três informações. Mas vamos lá. Na questão ele falou que eu tinha lá grilos que eram de cor mais escuras, de cor intermediária e o que era mais claro, né? O grilo que era claro. O escuro, ele conseguia sobreviver no ambiente, se adaptou lá, porque ele se camuflava melhor durante a noite, se adaptou, vai se reproduzir e vai deixar descendentes. O claro também, durante o dia, ele conseguia se camuflar e também evitar a predação. Ele se adaptou àquele ambiente, vai conseguir sobreviver e deixar descendentes. Entretanto, o grilo que é de cor intermediária entre o mais escuro e o mais claro, ele não vai conseguir sobreviver. Ele não se adaptou, ele não vai conseguir deixar descendentes porque ele vai ser muito predado. Nesse caso, eu tenho aí o fenótipo máximo, que é o grilo mais escuro. Eu tenho aí o fenótipo mínimo, que é o grilo que é mais claro. E eu tenho o fenótipo intermediário, ou fenótipo médio, que é do grilo que tem cor intermediária entre o grilo que é escuro e o grilo que é claro. Eu tenho aí três gráficos que representam três tipos de seleção natural. O gráfico A, pessoal, ele representa um tipo de seleção direcional, onde você favorece um dos extremos, o mínimo ou o máximo. O gráfico B é um tipo de seleção estabilizadora, onde você favorece o fenótipo médio, o fenótipo intermediário. E o gráfico C é um tipo de seleção disruptiva, onde você favorece o fenótipo máximo e o mínimo. Cuidado, o gráfico A, ele favorece um dos extremos. Nesse caso aqui, ou é o mínimo ou é o máximo. Nesse caso aí do gráfico A, está sendo apenas o mínimo. No caso do gráfico B, que é uma seleção estabilizadora, eu só favoreço o fenótipo médio. Só o médio. Não é nem o mínimo nem o máximo, só o médio. E o gráfico C, eu favoreço o mínimo e o máximo. Olha a diferença. No gráfico A, direcional, é só o mínimo ou o máximo. O gráfico C é o mínimo e o máximo. E tem essa diferença aí, moçada. Agora, você pode observar, então, que nesse gráfico, C é que pode ser o que pode ter acontecido com esses grilos. Porque o mais escuro, o fenótipo máximo, se adaptou ao ambiente, vai se reproduzir, deixar descendentes. Por isso que aumenta a curva, no caso aí, do máximo aqui. E o mínimo também. O mais claro conseguiu se adaptar, vai se reproduzir e deixar descendentes. No caso aí, o mínimo também. Ou seja, moçada, o gráfico que está representando o tipo de seleção que está acontecendo nesses tipos de grilos só pode ser o gráfico C, disruptiva. Eu tenho isso apenas na letra C. Mas vamos lá ver o que ele ainda fala na questão. Nós achamos já o gráfico, que é o que ele queria. O gráfico que melhor representa
esse tipo de seleção, certo? O tipo de seleção que é disruptiva, agora falta saber o tipo de especiação. Pessoal, observa que na questão ele falou que os grilos claros estavam cruzando apenas com grilos claros e os grilos escuros apenas com grilos escuros. Eu não tinha, ou não tenho aí nesse caso, uma separação geográfica entre eles, não tem barreira geográfica. Quer dizer que eles podem se encontrar, mas eu tenho um nicho ecológico diferente. Se esse cara é mais claro, ele costuma sair mais durante o dia. O outro que é escuro mais durante a noite, porque eles são menos predados nessas épocas do dia, né? Nesses horários do dia. Nesse caso aí, eles apresentam nichos ecológicos diferentes. Eles vão ficando tão diferentes que eles vão apresentando diferenças genéticas até chegar ao isolamento reprodutivo. E tipo de especiação que não tem barreira geográfica, mas que duas espécies têm um isolamento reprodutivo porque tem nichos ecológicos diferentes, é só a especiação do tipo simpátrica. Por isso que a letra C, ela se encaixa nessa resposta. Então, conhecer os tipos de seleção, como ela se apresenta no gráfico e os tipos de especiação, também pode ser um diferencial nas questões. Tipos de seleção é um assunto que nunca apareceu na FRR, mas é uma aposta. Se aparecer, você com certeza agora vai acertar essa questão.